Hello, how are you? I'm teacher Marcelo and I have something to tell you. Eu sou o professor Marcelo e tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho um convite para você. Vamos para a nossa English class. Hoje nós trabalharemos, estudaremos, revisaremos object pronoun. Nós vamos ver algumas noções básicas, mesmo porque não dá tempo de ver tudo. E eu também quero que você comece a estudar em casa, comece a pesquisar, a se interessar mais pelo assunto, tá bom? Então, what are the object pronouns? O que são esses pronomes objetos? Então, eu faço um convite para você. Let's find out. Join us. Junte-se a nós. Here they are. Me, you, him, her, it, us, you and them. Estes são os pronomes da aula de hoje, chamados de object pronoun. Então, me, you, him, her, it, us, you and them. Vocês já viram numa frase, já viram num texto? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Onde eles ficam nas frases? Que às vezes você leu, mas às vezes você não prestou atenção e agora é o momento de você lembrar. Então, para que nós possamos entender onde ele fica, eu faço um convite para você. Vamos analisar. Então, vamos para a fórmula, então. A fórmula é simples. Subject, verb and object. Subject é o sujeito da frase. Verb é o verbo, expressa a ação. Object é aquela parte da frase que mostra quem recebe a ação. Um exemplo simples, que eu falo com meus alunos da Frei Eugênio. Beijo para você, o tio Marcelo está com saudade. Então, assim, eu fecho a porta. Quem que fecha? Eu. Eu fecho o quê? A porta. Então, você tem o sujeito, eu, o verbo fechar e fecha o quê? A porta. Então, essa parte é chamada de object. Vamos voltar para a fórmula? Então, nós temos subject, verb and object. Então, o foco da aula de hoje é nesta área, object. Aqui eu vou colocar para vocês os pronomes. Me, you, him, her, it, us, them. Então, os pronomes estudados hoje, eles ficam no final da frase ou logo após o verbo. É importante você lembrar disso. Os pronomes objetos, eles ficam sempre após o verbo. Por quê? Porque eles estão recebendo a ação. Então, o sujeito realiza a ação e o objeto ele recebe a ação. Bom, me, you, him, her, it, us and them. É importante que você lembre da forma com que ele é escrita, porque dependendo da sua função, o pronome tem uma forma de escrever, uma forma de escrita. Bom, aí eu vou comparar os pronomes com você. Nós temos I, you, he, she, it, we and they. Esses em vermelho são os pronomes que funcionam como sujeito da frase. Eles são colocados antes do verbo. Então, em vermelho, subject, que é o sujeito da frase, fica antes. E os object, que estão em verde, são aqueles que recebem a ação. Então, é importante você notar a posição deles, antes do verbo e depois do verbo. Você sabe que um pronome substitui um nome. Quem me ajuda a fazer essa aula é o Giovanni. Então, o Giovanni, ele é um menino, ela é um homem, então o pronome que vai substituir é he. A esposa de Giovanni, nós vamos colocar she. E assim por diante. Então, os pronomes substituem nomes. Se essa substituição for do sujeito, eu vou colocar antes do verbo. Se o nome substituído, ou seja, se o pronome que vai substituir o nome, mas está recebendo a ação, eu coloco nesta parte aqui, após o verbo. Vamos ver alguns exemplos de object pronouns. Então, nós temos algumas frases aqui, ó. Então, my mother knows me. Você sabe que o verbo aqui, ó, é knows. Então, Teddy kissed. Então, kissed é o verbo. Estou voltando para que você possa identificar. That dog bit him. Então, bit
é um verbo, o cachorro mordeu. Peter hugged her, ele abraçou. The teacher dropped it, deixou cair. Their children love us. Então, você nota que o pronome está colocado aqui, ó, sempre após o verbo. Ryan helped them. Bom, agora vamos comparar os pronomes. Nós temos a frase My mother knows, Patty kissed, and the dog bit. Você sabe a resposta dessa frase. Os pronomes estão aqui. Nós vamos fazer agora uma inversão. Você já sabe a resposta, nós vamos partir agora como foi a construção desta resposta. Então, nós temos algumas atividades que nós passamos para os alunos, em caso que você tem que resolver em casa ou na escola, que é assim, tem um sujeito, o verbo, e o professor pede que você faça a colocação dos pronomes. Então, eles estão aqui, ó. São esses pronomes? Não. Você nota que esses aqui são os subject. Eles estão aqui para que você possa ter uma noção de qual usar. Então, aqui, eu separei o verbo knows, kissed, bit, hugged, dropped, loved and helped. Separei os verbos para que você possa iniciar a sua análise. O que há antes dos verbos? O sujeito. Me. Então, você não vai colocar I. Esse I é sujeito. Eu quero o objeto. Passou do verbo, só pode ser o pronome objeto. Me. Então, I significa eu. Me significa a mim. Eles são próximos. Mas por que essa diferença? Este funciona como sujeito, este funciona como objeto. Então, às vezes, nós erramos colocando I aqui. Este pronome só pode ser colocado antes do verbo, porque ele funciona como sujeito. You é a mesma construção. Patty kissed you. Então, a grafia é a mesma, porém, a função é diferente. Aqui, ó, he é o sujeito, para você notar qual que é. Continua sendo ele, mas o pronome que funciona como objeto, the dog bit him. O cão mordeu, o mordeu, him. Her, Peter hugged her. Então, no espaço aqui, você não vai colocar she. Esse aqui, mais uma vez, é para você substituir alguém que está no sujeito da frase, na ação, aquele que faz a ação. Aqui eu quero que está recebendo, então é her. Aqui é a mesma grafia, dropped it, não muda. Professor, eles são iguais, eles têm a mesma função? Lembra que não. Você vai contar para o seu amigo que este aqui funciona como sujeito e como verbo. Professor, como eu vou saber? Você vai olhar a posição. Se tiver aqui, é sujeito. Se tiver após o verbo, é objeto. Their children love us. Então, we, você sabe que é nós. O que é us, Marcelo? É nós também. Ah, eles são iguais? Mais ou menos. Eles são iguais na tradução, mas eles têm uma função diferente. A palavra nós, pronome, substitui os nomes. Alessandro e eu. Então, ou seja, nós. Então, nós aqui, você coloca us, porque é um objeto aqui, ó. Os filhos dele nos amam. E they, que é um pronome no plural, eles ou elas, você sabe, você vai colocar them, porque trata-se de um objeto. Vamos para a nossa revisão. Revisamos os subject pronouns. Quais eram eles? I, he, she, it, we, you and they. Esses pronomes, eles substituem nomes. Então, por exemplo, o que me ajuda nessa aula, o Giovanni e o Hernani. Então, são eles. Então, é um pronome que pode substituir eles. We é nós, she, he, mas sempre na função de sujeito. Por isso que ele recebe esse nome aqui, ó, subject. É importante você saber o nome daquilo que você está estudando, para quando você estiver fazendo um concurso daqui a alguns anos e aparecer uma lista de coisas que você deve estudar, você já sabe, vai aparecer subject pronouns, vamos estudar. Revisamos também o object pronouns, que foi o objeto da aula de hoje.
Me, him, her, it, us, you, them. A tradução, se você for traduzir, é a mesma. Eu, ele, ela, nós. Mas por que eles estão escritos assim mesmo? Porque eles recebem o nome de object. E eles são assim porque eles estão na posição de objeto. O que é a posição de objeto? Aquilo que recebe a ação. Em termos gerais, qual que é a dica? Vamos para a nossa fórmula. Sujeito, verbo, objeto. Então, o sujeito, subject, ele realiza a ação. Object, ele recebe a ação. Então, você localiza o verbo, facilmente pelos sufixos, prefixos. E você sabe que o verbo faz a mediação das funções. Antes dele é o sujeito da frase, depois dele o objeto. Por que é importante saber disso? Porque você vai saber determinar qual tipo de pronome que você vai empregar na frase. Neste caso aqui, nós temos sujeito versus objeto, para você entender. Então, nós temos I como sujeito e you como objeto. Entre eles, nós temos o verbo, need. Nós temos aqui want. Então, você vai notar que quem faz essa mediação é o verbo. Nesse caso que eu usei need, usei want, para você ver. Você vai trocando a posição, né? Mas está sempre antes do verbo? Está. Então, ele é sujeito. Então, você vai colocar I, you, he, she, it. Passou do verbo, pode ser need, want, que são só 2 exemplos, pode ter vários. Passou do verbo, você vai utilizar you, him, her, ok? Bom, e para a nossa próxima aula, nós vamos estudar o possessive pronoun, é um outro pronome, tá certo? Peço que você continue realizando suas atividades, peça para alguém entregar na sua escola e não se esqueça, estude sempre. Obrigado!